Oi pessoal, tudo bem? Sou o Prof. Igor, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma correção nossa aqui do aulalivre.net. Agora a gente vai ver a questão 90 do Caderno de Ciências Humanas, Caderno Amarelo, Enem 2020. E essa questão, assim, para terminar a provinha, é uma bem legal, que começa falando sobre o fato inevitável da morte. Uma coisa assim super pra cima, sempre legal para terminar as 45 questões de ciências humanas, depois das 45 de linguagens e uma redação, né? O Enem é sempre muito querido. E também é uma questão bastante tranquila, que faz aquela coisa clássica do Enem de misturar um pouquinho de literatura, um pouquinho de filosofia, fica entre áreas assim. Bom, vamos então ler o enunciado primeiro, né? Sempre essa dica é importante, ler o enunciado, às vezes já dá para responder só com ele, e também mesmo, se não der, a gente já vai para o texto com um olhar um pouquinho mais afiado, sabendo o que vão pedir da gente. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi o tema central na tradição filosófica, e é para a gente dizer qual tradição filosófica é. Aqui apareceu o nome próprio, nome de uma figura importante, como foi o escritor da literatura Tolstói, sublinha, né? Mesmo se tu não conhece direito, sublinha que talvez seja importante depois. E quem conhece, melhor ainda, né? Tem uma ferramenta a mais para lidar com a prova. Vamos então dar uma olhadinha no texto. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Daí ele cita o livro. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la, que é o que todo mundo sente quando chega na questão 90 do Enem. Mas, em particular aqui, então, o fato incontornável, o aspecto incontornável das nossas vidas que o enunciado falou, é a morte. Está dizendo que ele é um fato e que a gente vai ter que lidar com este fato. Bom, qual tradição filosófica que trabalhou com isso? Vamos para as alternativas. Letra A. Marxista no contexto do materialismo histórico. Gente, eu sei que dá vontade de marcar tudo que fala de marxismo, capitalismo no Enem, dá vontade de marcar, dizer que é o certo e seguir para a próxima, mas não. Essa daqui é a alternativa incorreta, porque, de fato, o que tem de marxista em descrever que o cara ficou agoniando ali diante da morte, ficou revoltado que vai morrer e não tem nada que ele possa fazer? Não tem uma leitura particularmente marxista de nada disso, né? Marx estava preocupado com os movimentos de trabalho, com as relações de poder mediadas pela detenção dos meios de produção, ou seja, quem detinha a capacidade produtora em oposição aos trabalhadores, que eram quem produziam de fato. Então, questões super nada a ver com isso daqui que o texto descreveu. E seguindo, letra A, inadequada. B, logicista no propósito do entendimento dos fatos. Gente, lógica na filosofia é fazer continha com letra. É basicamente isso. Quem fala muito mais do que isso é porque está querendo vender alguma coisa para vocês. Lógica na filosofia é escrever letrinha, fazer uma proposição matemática meio abstrata. E isso é uma ferramenta importante, mas não tem nada a ver com esse filosofar mais existencial, já dando spoiler aqui, que está relacionado com a ideia de lidar com a morte, aceitar a morte, angústia e assim por diante. Letra C. Utilitarista, no sentido da racionalidade das ações. Vamos lembrar que o utilitarismo foi aquela tese filosófica moderna de que a coisa correta a se fazer era buscar o máximo da felicidade possível, ou seja, o mais útil, para todos os envolvidos. E, gente, não tem como calcular esse tipo de coisa quando tu vai morrer, né? Tu vai morrer, tu meio que aceita ou não aceita, no caso do Ilitch, o personagem aqui do Tolstói. Então, a gente não é algo que a gente possa fazer uma ação em cima. A gente tem atitudes diante da morte, mas não tem como calcular a felicidade dos envolvidos quando nós vamos morrer. Então, o utilitarista também não está adequado. Letra D, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. A gente não fala de relação nenhuma aqui, já começa errado nisso. Não tem nenhuma relação fluida, não tem amor líquido, sociedade líquida, não tem nada disso. É um indivíduo que está em agonia, ele está angustiado porque ele tem que aceitar que vai morrer. E o livro inteiro é a descrição dele lidando com isso, dele ali na cama, cada vez mais próximo da morte. E, além disso, pós-modernista é um termo meio perigoso, assim, porque envolve muitos pensadores muito diferentes. Então, tome muito cuidado quando aparecer na prova. Por fim, letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Gente, essa alternativa é correta. Falou de morte, angústia, tristeza, depressão, especialmente no contexto da filosofia contemporânea, é existencialismo. Dá um exemplo disso aqui, tem um filósofo brasileiro muito bom, o Gerd Borrheim, e esse é o livro dele de Introdução a Filosofar. Ele é um filósofo existencialista.
que está acontecendo na capa do livro? Tem um sujeito triste num café, angustiado com a própria vida. Olha esse quadro da depressão, parece que alguém tirou uma foto minha quando eu estava distraído. Então, é justamente isso que acontece. Isso é filosofia existencialista. Tu toma café de dia, vinho de noite, fuma um cigarro e reclama sobre como tu vai morrer e tudo é angustiante. Para dar exemplos disso, para não ficar só eu aqui falando coisas mais abstratas, lembre-se que Heidegger, um dos primeiros existencialistas, disse que o ser humano é ser para a morte. O diferencial do ser humano com os outros seres é que nós sabemos que vamos morrer e estamos o tempo todo tendo que pensar que daqui a pouco eu estou chegando na morte. Um outro exemplo disso, a gente tem Albert Camus, no livro dele, O Método de Sísifo, que ele fala: a única questão importante da filosofia é saber se vale a pena ou não viver, se eu poderia me matar ou não, e qual o absurdo nas nossas relações de aceitar ou não a vida. Então, esses filósofos aí, do século XX principalmente, Heidegger, Sartre, Camus, os existencialistas, vão ter muito ligado essa questão da morte, da angústia e de como nós devemos reconhecer a nós mesmos diante desse mundo que, claro, tem essa implicabilidade de que nós vamos morrer e não tem o que fazer a respeito. A gente tem que lidar com esses sentimentos um dia. Então, a alternativa correta, letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Falou angústia, falou morte, essas coisas, provavelmente a resposta certa está em torno de algo existencialista. E só para ficar um extra aqui, Tolstói escreveu entre os séculos XIX e XX. E o existencialismo foi a filosofia pop do século XX, foi a filosofia que estourou assim na Europa. Então, os temas que eles estavam preocupados eram muito parecidos, né? Como encontrar sentido diante da inevitabilidade da morte, como viver num mundo que está cada vez mais secularizado, cada vez menos guiado por Deus, como lidar com os horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Esses são temas existencialistas clássicos e a imagem do Ivan Illich diante da morte representa isso muito bem. Então, retomando rapidinho, alternativa correta, letra E, da questão 90 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas do Enem 2020. Desculpa pela dose diária de depressão, muito obrigado quem viu até o final e até uma próxima. Se lembre de nos seguir nas redes sociais. Até mais!